Boa noite a todos, que Jesus os abençoe, que esses momentos que se seguem possam continuar na bênção de Deus, né? E toda a bênção de Deus, ela só pode ser sentida quando nós nos colocamos a isso, né? Porque em todos os lugares, todos os momentos, todos os instantes, no meio da dor, da alegria, da felicidade, da esperança, em tudo tem bênçãos de Deus. O que diferencia é que nós muitas vezes não adquirimos sentidos da razão e da fé para poder entendê-los, né? Eu não acredito que um pai amoroso nos coloque na terra e nos deixe solto aqui sem nos acompanhar, né? Como nenhum pai da terra deixa um bebê sozinho sem cuidados, né? E muitas vezes nós não passamos de crianças com pouquíssimo conhecimento. Nós já aprendemos a caminhar, mas ainda não aprendemos a se virar sozinho, né? Nós recorremos à oração, recorremos aos amigos, aos estudos, a alguma coisa que nos norteie a vida, que nos dê uma direção. Por mais que a gente possa se sentir maduro, consciente, nós estamos ainda sujeitos aos erros, aos fracassos, às quedas, ao medo, né, às falhas. Sinal que somos espíritos ainda em evolução, longe daquilo que tem que ser. Na semana passada, quem esteve na palestra da sexta-feira, eu quero só relembrar algo que o Celso Policarpo nos disse, que uma vez eu tinha dito aqui, mas eu achei necessário rapidamente a gente lembrar. Ele fez uma flecha subindo e uma bola maior, uma flecha descendo, uma bola menor. Para quem lembra o desenho, que não está mais ali na lousa. Quando nós subimos, trocamos dimensão, a nossa consciência se expande, amplia. Ou seja, as nossas percepções se tornam maiores. Quando nós reencarnamos, ela minimiza. Nós tomamos consciência só daquilo que nós vemos, que aprendemos, só aquilo que nós temos um contato aqui. É natural e deve ser assim, que quando alguém nos escreva, com alguém se comunique, não precisa escrever, pode ser falado, pode ser materializado. Quando alguém se comunique, depois de um certo período, não precisa ser grande, essa criatura tenha mais consciência do que quando partiu. Porque a matéria nos prende. E às vezes eu vejo, até eu, a gente estranhar alguma carta assim, mas meu ente querido não tinha esse conhecimento todo. Tinha. Tem. Quando nós estamos em cima de uma montanha, nós enxergamos muito mais do que quem está embaixo. Quando nós deixamos essa matéria pesada, e essa matéria tem um papel social, né? Somos filhos, somos pais, esposo, esposa, irmão. Então nós temos esse papel. Mas quando nós despimos desse papel, nós somos todos irmãos, e nós perdemos o medo de muitas coisas, e aí podemos ser nós mesmos. Quando a gente é solteiro, a gente é filho, irmão, tio no máximo, primo. Quando a gente tem filhos, nós não conseguimos mais nos desligar desse papel de pai. Torna-se uma responsabilidade imensa, tão grande que tudo que a gente faça não consiga se desprender daquilo. Se torna bem grande. E quando nós chegamos no mundo espiritual, demora-se um período, talvez não muito grande, para a gente se desligar dessa condição, nos sentirmos irmãos daqueles que estamos próximos, sem desrespeitar a condição daqueles que estavam ligados a nós como pais, irmãos e filhos. Porque se nós mantermos aquela preocupação de pai no mundo espiritual, a gente não progride. Nós vamos continuar pensando no quê? Como fica meus filhos? Como fica minha esposa? Como fica meus irmãos? Como é que a gente vai crescer ligado a isso? Então, o expandir da consciência é a gente entender que quem está na Terra permanece sob cuidados
dos amigos daqui, das pessoas que ficaram próximas, e também daqueles de lá, do plano maior, que continuam cuidando de nós. Isso é uma expansão de consciência, quando o conhecimento se alarga de tal modo que a nossa fé possa crescer também. E assim nós passamos a caminhar como alguém que ganha um mapa para seguir em frente. Em vez de estar perdido na caminhada, para onde eu vou, o que eu faço, ele passa a entender para onde ele está indo. Aqueles que ficaram, ele entende que está amparado. Então isso é um processo de evolução que nós temos que construir na cabeça, construir dentro de nós, para saber que os nossos entes amados, eles seguem evoluindo. Porque se alguém nos escrever qualquer recado, depois de algum tempo, exatamente igual ele partiu, isso é preocupante. Sinal de que ele não evoluiu, que a consciência não expandiu ainda. E ela tem que expandir, porque o que prende é o corpo. O espírito sempre vai ser maior do que o corpo. Então os nossos filhos continuam sentindo-se nossos filhos. Nos tratam como pais, nos amam como filhos, mas não dependem de nós como filhos. Essa é a diferença. Muitas vezes eles são os cuidadores, né? São eles que vão cuidar, na maioria, né? São eles que vão cuidar de nós. Os nossos pais que vão para o mundo espiritual continuam sentindo-se nossos pais, desejando cuidar de nós, mas aprendem que nós não dependemos mais deles. Isso permite com que a gente cresça. Porque se a gente não fosse nato dentro de nós, para os pais, o casamento dos filhos seria uma tragédia. Porque nós estaríamos colocando aquele que nós criamos nas mãos de outra criatura. E claro que no começo acho que tem um impacto, né? Mas depois a consciência expande, e não precisa ser só no mundo espiritual para ela expandir. Nós entendemos que aquilo é bom, que aquilo faz bem. Todo o processo de estudo, de entendimento, faz com que a gente alivie, faz com que a gente tenha paz, que a gente encontre forças novas para crescer. Então o caminho é estudar, ouvir as palestras, prestar atenção nas letras da música, no nosso caso, que são hinos de amor, né, na dedicação das pessoas. Se não dá para ler um livro inteiro, uma página, duas, um trecho de alguma coisa, para que isso nos fortaleça. Nós não temos outra saída senão aprender, ou nessa vida, ou na próxima, né, que se segue fora dessa matéria. E quem acompanha com fé a evolução dos seus entes queridos, começa a ver neles um apoio, uma situação que gera paz, começa a entender que realmente eles estão melhores que nós, porque Deus não leva alguém para ficar pior. Ele promove aqueles que nós amamos para ficarem melhores. É isso que nós precisamos entender. O amor de Deus é um amor que a gente não sabe o tamanho, não consegue compreender, porque é a perfeição e nós não somos perfeitos. Se somarmos todo o amor das grandes almas, do Chico, de Jesus, de Madre Teresa, Francisco de Assis, somado, e todos os outros que amam, não chegará nunca perto do amor que Deus tem por nós. Então só pensem o quanto somos cuidados, o quanto nós somos cuidados. Deus criou vida e vida eterna. Os corpos são roupas que nós usamos, que nós teremos de deixar um dia, mas sempre sob o amparo de Jesus. Muita paz, que Deus os abençoe.